Eu não faço esse julgamento do que deu certo ou deu errado. Dar certo ou dar errado pressupõe um núcleo de certeza muito definido. E não necessariamente, quando você faz uma campanha, você tem apenas resultado daquilo que você esperava. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Galaxy Cast. Eu sou o Daniel, cofundador e CEO da Galaxy, e hoje aqui com a gente um convidado muito especial. Para bater um papo com a gente hoje aqui temos Walter Longo, publicitário, administrador de empresas com MBA na Universidade de Califórnia e empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Além de ter ocupado cargos de direção de América Latina em empresas como o Grupo Young Rubicam, presidente no Brasil da Great Advertising, também foi presidente do Grupo Abril, mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, e hoje já foi eleito 4 vezes o melhor profissional do ano do Prêmio Caboré. Foi também premiado com o título de personalidade do marketing direto pela Ambend e em 2015 passou a fazer parte do Hall of Fame do marketing no Brasil. Além de tudo isso, o Walter também é membro de vários conselhos de empresas como Sul América, Board Academy, Porto Belo, Cacau Show, Grupo RIC, Saber MCR2 e sócio de múltiplas empresas digitais. Então já se preparem que o papo de hoje vai ser muito bom. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado, querido. Um prazer estar aqui, Prazer é Daniel. todo meu, é um Não, privilégio ter você aqui com a gente como hoje. nós estávamos falando antes, né? Eu adoro participar de podcasting porque é uma das mídias que eu mais consumo, né? Perfeito. Então é bom passar de ouvinte ou espectador para Participante membro. participante, é muito gostoso. Muito bom, cara. Para mim é um privilégio também, um prazer. Além de muito fã de podcast, muito fã da sua carreira e de outros papos Obrigado. que a gente já teve. E queria começar entendendo um pouquinho falando de trajetória. Teve uma trajetória que começou muito na publicidade clássica e hoje acho que eu diria, né, que está muito voltada para transformação digital e inovação. Certo. Então a gente até brincou e falou um pouquinho, né, que na verdade acho que hoje o marketing é muito isso, mas acho que talvez é um pouco contraintuitivo. Então eu queria Ah, entender como é que foi para você e hoje em dia olhando o que você tem feito hoje, né, como que é essa conexão entre inovação, transformação digital, podemos falar também já de AI, mas vou chamar especialidade ou carreira ou trajetória de marketing. tem coisas na nossa vida profissional que a gente planeja e tem coisas que acontecem, né? Perfeito. E cabe a cada um de nós prestar atenção em tudo que acontece ao nosso redor, porque aquilo que acontece às vezes marca definitivamente a carreira. Uhum. Eu sempre, durante muitos anos, fui publicitário. Antes disso, trabalhei em vendas, em comercialização, né? Sempre na área do marketing, vamos dizer assim. E quando chegou no final da década de 90, a minha esposa teve um problema de saúde muito grave, incurável, e nós estávamos lá num desespero e ver se tinha alguma solução, não encontrávamos. E de repente alguém me falou: Walter, tem uma pessoa nos Estados Unidos que é um especialista nesse tipo de problema, você não quer ir vê-lo? Aí eu fui lá, fui vê-lo, encontrei com ele falou: olha, não tem nenhuma solução, esse tipo de problema de saúde é realmente incurável, ela tem no máximo uns 3 meses de vida, mas existe um negócio chamado Google que talvez a gente encontre alguma coisa lá. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Google, né? E eu então sentei com ele num computador e passamos um dia e uma noite procurando informações ou referências para resolver esse problema de saúde. Encontramos um doutor em Hong Kong chamado Dr. Kwong, que tinha Acredito. já tido 80 pacientes com esse problema e era uma doença raríssima no Brasil. Ela só dá em grande quantidade no México e na China. É um câncer relacionado com vírus. É um Nossa. virus-related cancer. E em função dessa quantidade que havia na China, esse Dr. Kong já tinha tratado de muita gente e estava desconfiado que o que matava os pacientes, sem exceção, com 90 dias depois de começado o tratamento, é que o que estava matando era o próprio tratamento. Cara. Então ele tinha criado um novo protocolo. Esse novo protocolo envolvia transplante de célula-tronco, etc. Enfim, ele passou o protocolo, voltei ao Brasil, os médicos aceitaram o protocolo. Em 3 meses, a minha esposa estava completamente curada, né? Então, Nossa. esse assunto que eu não conto muito para ninguém, mas assim, foi um divisor de águas na minha vida profissional, porque Entendi. eu assisti o milagre da tecnologia. Aliás, não é que eu assisti, eu participei desse milagre. Então, daquela data em diante, 98, 97, 99,
para frente eu me dediquei à tecnologia. Vamos dizer assim, eu entendi que a tecnologia podia mudar o mundo. Eu notei que nós não estávamos em tempos de mudança, nós estávamos numa mudança de tempo. E Perfeito. que este novo mundo eu tinha que entender, tinha que me aprofundar nele. Foi isso então que fez com que eu não migrasse. Eu continuei em marketing, mas eu trouxe para dentro do marketing, da chamada advertising, né, o mundo Uhum. da propaganda, eu trouxe esses conceitos que a tecnologia estava implementando com mais aceleração a partir dali. Cara, sensacional, que história legal. Obrigado por dividir com a gente essa Imagina. história. E é muito interessante o que você falou, porque assim, eu percebo que as pessoas têm, às vezes elas colocam quase que como opostos, né? Assim, o marketing tá de um lado, a tecnologia tá do outro. E acho que por isso que eu achei tão interessante como na trajetória da sua carreira, você aproximou esses mundos e Isso. cada vez mais tratou as coisas, né? Eu vou chamar assim, quase que como parte de um mesmo grande grupo. É isso É, mesmo. e você falou muito de publicidade, de comunicação, a gente comentou aqui de conselhos e de várias coisas que você foi fazendo parte, e acho que, pô, na sua trajetória você fez, acompanhou de perto ou teve dentro de grandes mudanças, você falou, né, uma mudança de tempos, então pegou o dot-com, pegou o nascimento do digital, pegou o nascimento de mídias Isso, digitais, e hoje em dia está no centro do que a claro. gente está chamando dessa revolução de AI. Então a minha pergunta seria, durante todo esse processo, como você falou, você criou uma maneira de estar sempre ligado e recebendo essas tendências, mas de uma maneira muito interessante, aplicando, né? Tá Sim. aplicando no dia a dia. Então, o que que você diria para alguém que hoje tá nesse nosso mundo hoje e falando assim, cara, tô sentindo que tô ficando para trás, o mar tá levando, como é que eu posso me tornar alguém que executa isso no meu dia a dia? Primeiro, eu acho que o jeito de você ser um bom profissional é você ser um CEO da própria vida. Perfeito. E o que é que significa ser um CEO? Significa ter curiosidade, entusiasmo e otimismo. É isso o que faz um bom CEO. Então, você tem que ter curiosidade, porque tudo está mudando o tempo inteiro. E Se todo dia você hoje em dia aparece, né? Exato, então você tem que estar constantemente Perfeito. curioso para Curioso. saber o que está chegando. Você tem que ter entusiasmo, porque mudança gera uma perda de resiliência, e a resiliência para resistir à mudança vem muito em função do entusiasmo com que você encara tudo isso. Perfeito. E otimismo, porque você precisa inocular ao seu redor a visão positiva de futuro, porque, de certa maneira, a gente não vê a realidade como ela é, a gente vê a realidade como a gente é. Um filtro. E se eu for pessimista, eu vou investir menos, arriscar menos, estudar menos e o futuro vai ser ruim. Se eu for otimista, eu vou estudar mais, me esforçar mais, investir mais e o futuro vai ser bom. Então, existe um sistema de profecia autorrealizável, onde o Muito otimismo legal. exerce um fator preponderante nisso. Então, primeira coisa é que muita gente ainda vê tecnologia como algo separado e, ao mesmo tempo, usa como sinônimo de inovação. Inovação pode ser tecnologia, mas inovação é fazer de um jeito diferente e o que os outros fazem é igual. Isso é inovação. Você pode ter inovação no método de se relacionar com os seus clientes, remunerar seus colaboradores, no método de apresentar seu produto para o mercado. Então, inovação está em tudo. Inovação é, portanto, muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Muito mais Perfeito. um jeito de ver o mundo e se ver nesse mundo do que grandes investimentos em tecnologia. Então, a tecnologia, ela casa com o marketing, a comunicação, né? E casa de maneira, eu diria, definitiva, na minha opinião, porque há mudanças ocorrendo em função da tecnologia e porque há mudanças sociais, a tecnologia fica cada vez mais fundamental. Um exemplo: a sociedade, graças ao universo digital, está cada vez mais mimada e individualizada. Com certeza. Antigamente, eu assistia o filme que o canal de televisão decidisse o título que ele escolhesse a hora que ele quisesse. Agora eu assisto o filme que eu quero, a hora que me der À vontade, né? disposição. É. O streaming muda essa sensação. E mais, individualmente. Café, a gente tomava o café do Bully, todo mundo, agora não. Restreto, ligeiro, pingado, carioca, cappuccino, cada um toma o seu café. Sim. Não é mais o café do Bully para todo Sim, mundo, sim, não é? sim. A gente chegava num hotel e dormia, podia ser 6 estrelas, dormia no travesseiro do quarto. Estava na cama. Agora não, menu de travesseiro. Se você gosta de estar de lado, de frente, de bruços, tem um
Abraçado. viscoelástico, tem Sim, não sei. Bom, então vai perfeito. notando como a sociedade foi se Individualizando. individualizando. Ao se individualizar e ao entender que não sou mais eu que me adapto ao mundo, é o mundo que se adapta a mim, e é isso que tornou a sociedade mimada, teve que nascer uma comunicação cada vez mais individualizada e pertinente. E aí, tudo que a gente tem hoje de algoritmos e outras formas de seleção das pessoas faz com que a comunicação abraçada com a IA possa entender que, se antes a imagem de uma marca, o branding, era uma esfera no meio da sala, aonde, independente de em que canto da sala alguém estivesse, ia haver a mesma Esfera. figura geométrica, agora não é mais uma esfera, é um cubo. Ou seja, cada pessoa que está em um canto da sala Vê uma face. vê uma face desse cubo, com nuances, não é? E ênfases distintas da mesma figura geométrica. Então você tem hoje a capacidade de ser único enquanto marca, mas falar coisas diferentes para pessoas diferentes que esperam que esse diálogo seja cada vez mais único e personalizado. Então, vamos dizer assim, de um lado a tecnologia permite, ao permitir, a sociedade muda. A mudança vem a exigência. Hoje as pessoas não querem, não desejam, não almejam ser tratados individualmente, eles exigem ser tratados individualmente. Então, de certa maneira, isso surgiu por causa da tecnologia e agora a tecnologia é matéria-prima fundamental Perfeito. para algo que ela mesma criou. E é o que você falou, é o que sai de um nice to have para um must have. E aí a Isso. barra sobre qual a gente está julgando as experiências, as comunicações da marca, ela fica cada vez mais alta, se eu puder falar dessa Isso, maneira, né? exatamente. E quando se diz mais alta ou mais próxima, ou mais Próxima, perfeito. individualizada, né? É o nível de exigência, né? E é o que você Isso. falou. E você falou uma coisa muito interessante, né? Da questão da sociedade digitalizada, muito gerida por esses algoritmos. Então eu tenho quase que uma prerrogativa que a marca sabe quem eu sou, porque ela tem ali um pouco a minha interação ou minha É quase que marca. como que ela não É sabe, isso. né? É surpreendente quando não sabe, É, e entendeu? aí isso causa uma outra coisa, que, por exemplo, se aí eu recebo uma comunicação, alguma coisa tá fora do que eu gostaria, eu praticamente já coloco essa marca numa caixinha de, puta, não quero nem mais receber, né? Então eu Isso. dou um unsubscribe, eu cancelo, Isso, ou seja, as marcas que antes trabalhavam no mundo de monólogos, hoje trabalham no mundo de diálogos, não é? Perfeito. E o diálogo é a forma com que eu conheço cada vez mais a marca e a marca me conhece cada vez mais. Se ela fizer algum tipo de... Se eu chegar na minha casa hoje e me apresentar para a minha mulher, muito prazer, Walter Longo, vai achar que eu fiquei louco. As marcas faziam isso, Sim, não é? sim. A gente falava a mesma coisa para todo mundo. Beleza e estilo Ford Del Rey. Essa era a campanha. Aí Sim. você falava, mas um cara está preocupado com motorização. Beleza, de estilo Ford Del Rey. Aí você falava assim, mas o outro está preocupado com segurança. Beleza. Você falava a mesma coisa para todo mundo. Sim, Hoje você sabe que se uma pessoa prioriza mais segurança, você vai falar os features de segurança do veículo. Se o perfeito. outro está mais preocupado por ser pai de duas crianças, que vai poder ter um carro quatro portas e não duas portas, não é? Perfeito. Ou se ele está preocupado com design, com estilo ou com conforto, cada um espera ou tem prioridades e a tecnologia permite que eu saiba as prioridades de cada um e fale de maneira mais personalizada. E uma coisa que você comentou que eu achei muito legal é sobre entender o que a gente chama talvez de zeitgeist, né? Ou desse espírito do tempo. Então, Isso. como é que a sociedade, a cultura, as tendências, elas vêm mudando e cada vez mais rápido, e como que uma marca hoje, né, vai ter que olhar para isso, criar esse cubo, que talvez é muito mais hoje um mosaico, né, de marca, de múltiplas plataformas, de múltiplas Aliás, fontes. era uma esfera, a tecnologia fez com que se transformasse num cubo e agora é quase naquele cubo mágico, porque de cada face também tem um monte de Exatamente. facetas. Não é? Exatamente. É isso E que mesmo, estão girando o tempo inteiro, girando o inclusive. tempo inteiro. Por quê? Porque pessoas não são, pessoas estão. Esse é um conceito que, novamente, a tecnologia propiciou que eu passasse a entender isto, é que tem fases da minha vida onde eu estou mais em busca de
investimento, outras que eu estou mais em busca de poupança, eu estou mais inseguro. Então, essa ideia, você é conservador, moderado ou agressivo? Depende. Por enquanto. Depende da fase da minha Sim, vida, depende se eu tenho um filho pequeno, depende se eu me divorciei, né? claro, claro. Então, o tamanho da geladeira depende se eu casei, tive filho ou me divorciei. Às vezes eu quero uma geladeirinha, uma Sim. geladeirona. Ou nem vai comer em casa. Então, porque pessoas não são, pessoas estão. A nossa vida é uma constante mudança e a cada mudança novos interesses surgem. Eu mudei para Alphaville, vou montar uma churrasqueira, serei um grande consumidor de JBS, né? Mas de repente eu mudei para um apartamento, já não serei mais Claro. aquele consumidor. Então, o que que cabe às empresas? Passar a entender que, além de dados estáveis e estruturados, eu preciso incorporar na minha análise dados não estruturados. Tudo que ele posta ou dá like na rede social é um sinal, né? Então a gente hoje junta, graças à tecnologia, à IA e aos algoritmos, cerca de 20 fontes de dados de alguém. E na hora que você cruza esses 20 fontes de dados, em segundos eu conheço aquela pessoa melhor que a mãe dela, né? Não apenas o que ela é, mas o que está acontecendo naquele momento com aquela pessoa. E às vezes o que ela não fala, né? Justamente porque da maneira que ela navega, onde ela clicou, onde ela não clicou, se ela Quanto permaneceu tempo numa ela tela ou não. ficou em um Exatamente. determinado local ou não ficou. E é muito interessante saber que num diálogo, a não resposta é É uma uma resposta. resposta. Então, isso é o dado mais importante, né? Ou seja, antigamente eu falava a mesma coisa para todo mundo, não sabia quem gostava, quem Sim, não gostava. sim. Agora eu já sei, entendeu? E acho que o outro elemento que o diálogo não acontece nem só mais entre a marca e o consumidor, é justamente os consumidores hoje estão o tempo inteiro falando da sua marca, né? Ou comentando o que você faz, ou pondo, como é que eu posso chamar assim? Não é necessariamente um julgamento, né? Mas assim, então você tem, acho que um terceiro layer de narrativa, que acho que é uma novidade aí últimos, 10, 15 anos, Sim. que é a narrativa entre os consumidores, né? Isso, eu escrevi um livro alguns anos atrás chamado O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Que Ou legal. seja, onde cada consumidor virou uma mídia, Perfeito. com capacidade de Perfeito. se expressar, difundir sua opinião e, portanto, o diálogo é cada vez mais fundamental, não só para trazer evangelistas, mas também evitar detratores. E qualquer pessoa que esteja com raiva de uma marca, quando é tratado individualmente, né, muda completamente a opinião que tinha. E dentro disso tudo, né, uma coisa legal que a gente estava comentando um pouquinho antes é, beleza, frente a esse cenário hoje o profissional de marketing, né, e você comentou muito da capacidade nexial, né, então Sim. queria muito ouvir como você interpreta hoje, né, de trocar o conhecimento por habilidade, que a gente falou, e o que que é essa capacidade nexial e como é que alguém pode Tá. buscar ou desenvolver Acho que isso. primeiro é importante falar para quem está nos vendo ou nos ouvindo, que apesar de toda essa segmentação que a gente falou, não Uhum, é? Existe um trabalho que é uma dualidade inclusiva, com segmentação de um lado e do outro lado, integridade de marca, né? Ou seja, você não pode começar a segmentar, segmentar, segmentar e perder o perfeito, conceito da integridade da marca, da perfeito, unicidade da marca, né? perfeito. Ah, fazer marketing, no fundo, é projetar uma luz oblíqua sobre o objeto, a sua marca, de tal forma que a sombra resultante seja maior que o objeto. Isso é fazer marketing, né? Então, fazer marketing é, no fundo, você não apenas mostrar o que você é, mas o que você vai ser e Perfeito. que ainda não se expressou. Se eu tiver um punhado de semente na mão, eu não vendo a semente, eu vendo a árvore. Ou seja, o que eu vou vender é o que ela já é intrinsecamente, ainda não Se se manifestou. expressou. E ela vai se expressar na direta proporção em que as pessoas com quem eu falo acreditem nisso, né? Então, fazer marketing é, sem dúvida, um trabalho de médio e longo prazo, com ações de marketing de curto prazo, que levem todas essas diferentes personas na mesma direção, né? Porque senão você gera uma dissonância cognitiva de falar com cada um. Tem que tomar muito cuidado de, ao olhar o detalhe, Não perder a perder visão a do todo. noção do todo. Então, um profissional de marketing, ele vive numa roda gigante. Ele está, às vezes, em Cima. cima, olhando o todo, às vezes embaixo, olhando o detalhe, não é? Perfeito. Eu escrevi um livro recente chamado Empresas Felinas, ou seja, o que que liderança
de empresas pode aprender com o comportamento dos gatos. Porque o gato é exatamente isso. O gato ele está sempre num lugar alto, olhando o todo, e de repente vai num canto e fica olhando um bichinho que tem ali, né? Essa capacidade de olhar o todo e ao mesmo tempo olhar o detalhe é o que nos leva a um dos conceitos mais importantes do nexialismo, que é entender o nexo entre vários fatores, o nexo entre aquela comunicação pequena que eu fiz com aquela pessoa individualizada, com quanto que eu estou construindo na cabeça daquela pessoa a imagem de unicidade da marca como um todo. Então, Perfeito. é claro que uma marca como Philips, que vende Philishave, aparelho barbear e um tomógrafo, não pode falar a mesma coisa para Sim, quem compra um tomógrafo ou um sim. barbeador elétrico. Mas eu tenho que ter, em relação à marca Philips, uma sensação, um sentimento, um respeito, uma admiração, um grau de simpatia e carinho que tem que ser Perfeito. valorizado, né? Você comentou também da diferença do futurista e do nexialista. Se você puder explicar e Essa dar era- um exemplo que é é, muito bom. não, a gente fala muito. Nexialista é aquela pessoa que é capaz de gerar nexo entre tudo aquilo que ela faz, ou tudo que se comunica, ou tudo que expressa. A palavra nexialismo surgiu na década de 50 num livro de ficção científica chamado A Viagem do Space Beagle, era o nome do livro. Foi escrito por um escritor chamado Van Vogt. Então, nesse livro, o Van Vogt conta a história de uma nave espacial que sai da Terra em busca de vida inteligente em outros planetas. E dentro dessa nave, conta o Van Vogt, havia um representante de cada área do conhecimento humano. Um biólogo, matemático, um físico, um químico, um paleontólogo, ou seja, era uma espécie de arca de Noé É, de cientistas, né? E a nave sai da Terra em busca de vida inteligente, e sempre que a nave tem um problema, bate num asteroide, encrenca, ah, não consegue achar a seguir na rota. rota, Aham. etc., o Van Vogt conta que todo mundo era especialista, menos um dentro da nave que ele chama de nexialista. E toda vez que a nave tinha um problema, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir a viagem era o nexialista, segundo o livro, né? Que legal. E por quê que ele era capaz de resolver o problema? Ele não era especialista em nada, mas ele sabia aonde olhar para buscar as respostas. E Perfeito. como ele era humilde e tinha isenção, ele era capaz, então, de ouvir todos, tinha escuta ativa e descobria que a solução era um misto entre 3 ou 4 Perfeito. especialidades, tá certo? Perfeito. Então, o nexialista é aquela pessoa que, dotado de humildade e curiosidade, dependendo do problema, vai em busca da solução. E com isenção, ouve os especialistas daquela área para poder resolver o problema. Então, o nexialista é uma pessoa que, com o desenvolvimento da sua especialização, que é ser nexialista, que na verdade é não especialização, né, ele acaba conseguindo prever as chamadas ilações de segunda ordem ou de segundo círculo. Ou seja, ele prevê não somente o que é próximo de acontecer, mas o que aquilo trará, As implicações, né? as Sim. implicações trará de novas consequências. Então, se no século XIX existisse um futurista, ele era capaz de prever a invenção do automóvel. Um nexialista naquela época preveria os congestionamentos. Ou seja, ele seria capaz de Perfeito. prever que os automóveis iam chegar, iam ser sucesso, Sim, como é que as pessoas iam mudar para o subúrbio, que os subúrbios fariam que as estradas de entrada na cidade iriam Perfeito. congestionar e assim por diante. Então, por que nexialista é importante? É importante para, prevendo tendência a desenvolver produtos, verificando o nexo entre o que eu digo e, na verdade, o que eu quero, entendendo essa relação, criar campanhas que sejam muito mais profundas na capacidade de atingimento e, às vezes, até evitar problemas. Vou dar um exemplo: tenho viajado muito e tenho percebido. As companhias aéreas decidiram, em determinado momento, ah, cobrar por bagagem. E parecia ser uma ideia interessante, porque quem tem mais peso paga mais, não é? E começaram a cobrar por bagagem. O que aconteceu? Todo mundo levou a bagagem para dentro do avião. Aí o,
espaço no avião não Não cabe cabe a mais. bagagem de todos os passageiros. Aí a mulher lá fica gritando, pelo amor de Deus, Quem vai quem despachar a está no mala? grupo 4 despacha a bagagem de graça, tu não cobra nada, né? Sim, E aí fica ela carregando na mão até o avião, porque não está na esteira, não está em sim. lugar nenhum. Então, o que que aconteceu neste caso? Alguém tomou uma decisão de cobrar por bagagem despachada, sem que alguém falasse, espera um pouquinho, se você cobrar, há uma chance de todo mundo levar para dentro do avião. Quantas bagagens cabem no avião? 95. Quantos passageiros são? 180. Não dá então para fazer isso. Então, faltou um nexialista a bordo de uma decisão como essa, que Perfeito. veria a relação entre o que eu fiz e o que as pessoas fariam a partir do que eu fiz. E acho que o que é tão legal, Walter, e queria te ouvir mais também, é que ao longo do que a gente conversou um pouco aqui da sua trajetória, então além de ocupar cargos em comunicação, marketing, publicidade, você cresceu para ser um autor. Quantos livros você escreveu no ano passado ou Não, no retrasado? ano passado, 16, é. 16 Mas eu livros, escrevia sempre, durante muitos anos, um ou dois por um, ano, dois né? por ano. É que a IA abre uma caixa de Pandora, né? Sim, Porque a velocidade com que eu hoje posso produzir e pesquisar. é infinita. E aí, importante falar para quem está nos ouvindo, tem muita gente usando a IA como muleta, dando para a IA fazer aquilo que ela fazia antes. Uhum, E tem gente usando IA como escada, ou uhum, seja, fazendo muito mais a partir da IA, né? Eu acho que nós devemos usar a IA como escada e não como muleta. perfeito. Então, na hora em que eu pude usar a IA para me ajudar a fazer pesquisa, interpretação de texto, revisão, eu ganhei uma velocidade que eu poderia dizer assim: vou continuar fazendo um livro cada vez com menos esforço, ou vou Duplicar a quintuplicar produção. a produção, né? E é interessante que quando você escreve, é um ato onde você, sem querer, cria outro livro dentro do próprio livro. Ou seja, eu estou escrevendo sobre IA, surfando no tsunami. Aí eu noto, ao escrever o livro, que está surgindo um novo tipo de ser humano, que é uma conjugação bionívoca entre máquina e ser humano. É um Aí ciborgue. eu crio um neo-humanismo, ou um novo humanismo, um novo livro. Aí eu estou fazendo o novo humanismo, estou vendo que as pessoas estão mudando, estão evoluindo, fala, mas tem algumas coisas dentro da gente que a gente não pode mudar, que são nossas cláusulas pétreas. Aí escrevo um livro chamado Cláusulas Pétreas. E assim vai, né? Uma coisa leva a outra, o famoso aquilo deu nisso. E o que eu acho que é interessante, que pessoal, eu sei que tem interesse, sempre pergunta pra nós, é, cara, como? Como no meio disso? Você acabou de falar, né? Um monte de viagem, um monte de engajamento, né? Como é que você consegue organizar essa rotina, esse tempo de se É, tornar informado, entender de zeitgeist, produzir, isso, gerir? isso eu acho que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa encontra o seu caminho. Eu sou muito disciplinado, então, primeiro, isso ajuda muito. Perfeito. Então, eu, ano passado, olhei minha agenda, eu tinha 145 palestras para dar no Brasil. Caramba. Eu passei o ano passado 1.300 horas em aeroportos e avião. Eu falei, eu vou usar esse tempo perdido em tempo útil. Sim. Eu passei a escrever, né, são 1.300 horas escrevendo, em vez de ficar olhando a janelinha. É isso, No no fundo. Instagram. Ou Instagram, Sim, e sim. fazendo scrolling do Instagram, isso não. E é muito interessante porque, além disso, eu acho que tem um outro elemento aqui que foi justamente você, acho que, evoluir, vou usar essa palavra, né, mas para uma posição muito mais de entender de múltiplas indústrias, múltiplos negócios, ocupando esse lado também do empreendedor e do conselheiro, né? E Certo. aí acho que aí entra muito do que você falou, né? Não só no exercício nexial, mas como foi diferente, talvez, você ocupar essas diferentes carreiras, porque a gente está falando aqui, ou cadeiras e carreiras, e o que você acha que realmente mudou do começo, quando a gente falou aqui do anos 90, para hoje, Tá, como você tem entendi. ocupado de uma outra maneira essas múltiplas cadeiras. É interessante, né? Que assim, eu fiz uma carreira que antigamente era ruim e hoje é bom. É Sim, gozado isso, né? Como o tempo vai mudando. Eu, eu sempre pulei muito de um lado para o outro. Vamos dizer assim, no mundo da comunicação, fui agência, fui veículo e fui anunciante, né? No mundo do marketing, eu trabalhei na área de cosméticos, trabalhei na área de cursos e seminários, ou seja, se eu olhasse o meu currículo há 30 anos atrás, ia eu ser diria, esse mal cara visto, ele não sabe o que ele inquieto. quer, ele muda muito, né? Sim, Ele teria essa visão sim, ruim, negativa, vamos dizer assim, sim. em relação a essa multiplicidade. Hoje isso se mostrou importantíssimo. Por quê?
porque a experiência múltipla me deu um olhar mais gestáltico e mais abrangente Perfeito. sobre as relações, ou seja, entender o papel de uma agência ajuda na compreensão das necessidades do anunciante. A necessidade do anunciante faz com que eu, ao ser um profissional de mídia, de veículo, né, produza o produto muito mais Aderente, atendendo claro. aquela necessidade. Então, primeiro isso. A segunda coisa é que você não tem ideia de como coisas se integram, como alguma coisa da cerâmica Portobello que eu vi lá é útil para uma fábrica de chocolate, ou como uma forma de liderança na área comercial de uma empresa de cosmético ajuda a rever processos de comercialização numa Verdade. fábrica de vestuário, ou seja, que tudo no fundo é a mesma coisa, com outputs diferentes, mas o miolo é seres humanos que esperam da liderança atitudes e decisões, né? É isso que a gente faz, independente do setor que você atua. Sim. Então você começa a ver que, no fundo, o que você faz é uma grande escola. Você aprende de um lado e usa do outro, e vice-versa. Há, portanto, um nexialismo nisso tudo, não é? Onde as experiências num lugar podem ser vistas e implementadas do outro. Aonde um exemplo de um respeito à comunidade que cerca aquela empresa, eu sinto a falta de respeito à comunidade na outra. E Perfeito. posso, como conselheiro, ajudar a mostrar àquela empresa a importância do respeito àquela comunidade. Então, é, no fundo, um grande aprendizado no qual você parte de uma nova premissa: dividir é multiplicar. É isso. Né? Muito Você bom. sabe que ao dividir com todo mundo que você faz, você está multiplicando para todos e para você mesmo. Eu sou de uma época onde as pessoas, quando davam palestra, falavam: não filmem, eu não quero que você tire foto. Lembra disso? Sim, sim, sim. Hoje, se a É pessoa fala, segredo, eu né? queria saber uma coisa, eu mando a palestra para ela, né? Eu acho Sim. que dividir é multiplicar. E acho que isso também ocorre na área da gestão da sua carreira, de conselho. Quanto mais você divide, mais aquilo volta para você. E aqui tem uma coisa rara, porque eu acho que muitos profissionais que estão no momento até um pouco mais sênior da carreira, já em direção, né, até de C-level, como um grande executivo, eu acho que muitos pensam às vezes em falar, pô, eu gostaria de fazer uma transição para uma carreira de conselheiro. E acho Certo. que talvez seja das coisas que menos são faladas ou menos tem informação, né? Então, pensando nisso, né? Então, pô, o que você acha que diria ou recomendaria para alguém que já está nesse ponto da carreira como executivo e fala assim, gostaria de dar esse próximo salto, começar a entender o que faz um bom conselheiro, o que são os passos que eu tenho que Entendi. dar e Tá. como que eu vou para esse lado? Olha, a transição de executivo para conselheiro é uma transição de vidraça para estilingue, não é? É uma transição onde você deixa de ter poder de realizar e passa a ter poder de aconselhar. No fundo, é uma migração muito grande que pessoas às vezes Hum, sofrem Não era. nessa migração, porque é a migração de você ser pai para passar a ser avô. Você não tem mais o poder coercitivo sobre aquilo, Perfeito. né? E, portanto, o que você tem que fazer em termos mentais é deixar de ser tutor e passar a ser mentor. Ou seja, deixar de fazer ou fazerem para inspirar e aconselhar que façam, não é? Perfeito. Sendo que não há necessariamente nem tudo que você fala fazem, e você não pode se frustrar por isso, não é? Então, primeiro, tem uma preparação psicológica. Perfeito. Segunda coisa é que existe dois tipos de conselho. Existe o conselho administrativo Tá, claro. e o conselho Consultivo. consultivo. Conselho administrativo, a função dele é segurar o CEO, ou seja, fazer com que ele faça tudo aquilo que está dentro das regras de governança. Então, segurar o CEO. O conselho consultivo busca empurrar o CEO, Perfeito. ousar mais, né? O que Vamos ele dizer não está assim, enxergando, né? fazer com que ele veja novas possibilidades, né? Então, o conselho administrativo, ele é normalmente mais ligado em o que foi feito. O conselho consultivo é mais ligado em o que vai ser Perfeito. feito. Então, são dois universos distintos.
Dá para ser conselheiro administrativo e consultivo? Dá, eu, por acaso, sou dos dois Nossa, tipos, não é? Mas eu acho que, no fundo, um tem uma visão mais de tomar cuidado e o outro com um nível de ousadia maior. perfeito. Depende, se você é mais tem uma carreira financeira ou uma carreira jurídica, provavelmente o seu papel como conselheiro Administrativo. administrativo Sim, será mais preponderante. sim. Se você tem uma carreira de marketing, uma carreira comercial, de vendas, provavelmente o seu papel como conselheiro consultivo será mais preponderante. É muito interessante porque, como eu falei, acho que é um tema... É difícil, né, de você ver informação, é um pouco explorado pela quantidade de pessoas que ocupam esses lugares, inclusive hoje. Isso. E acho que um outro lado muito legal é justamente em ocupando esse lugar e mais tudo que a gente passou por cima aqui, né, da sua carreira e tudo que você já fez, eu queria saber duas coisas, né? Então, talvez qual foi a transformação, a campanha, o lançamento de produto que ou você participou, aconselhou, ou você viu acontecer mais interessante e que mais deu certo? E qual foi uma que deu mais errado? É difícil, eu não faço, você sabe que é muito interessante a sua pergunta, porque assim, eu não faço esse julgamento do que deu certo ou deu errado, não é? Perfeito. Por quê? Por quê? É porque dar certo ou dar errado pressupõe um núcleo de certeza muito definido. Uhum. E não necessariamente, quando você faz uma campanha, você tem apenas resultado daquilo que você esperava. Eu fiz muitas campanhas onde o cliente queria vender mais e ele não conseguiu o objetivo de vender mais, mas aquela campanha foi fundamental para a ampliação Perfeito. Perfeito. imagética daquela Uhum. empresa, né? Em outros casos, o contrário. Eu vi marcas ou empresas que pretendiam uma difusão institucional e que aquilo não aconteceu, mas de repente aquilo foi aceito ou adotado por um nicho específico de gente ou de público Entendi. que lá na frente se mostrou fundamental. Então, eu tenho a impressão que, sim, você tem que ter, quando você faz uma campanha, é chamado núcleo central de objetivo. E tem que ter ao redor dela várias outras formas de avaliação daquela campanha, não é? Porque às vezes você erra numa e acerta na outra. Mas hoje em dia não há mais tão claramente, a gente brincava no mundo da propaganda, dizia assim, 50% ou metade do que eu invisto em propaganda é dinheiro jogado fora. O problema é que eu não sei qual é Qual a metade? metade, né? Sim, Isso conheço. não existe mais. Isso graças à tecnologia, não é? Perfeito. A gente é capaz hoje de fazer testes de simulação. Vocês mesmo com a empresa que tem de persona sintética, é capaz de antever muito Sim, mais com e, certeza. portanto, lançar uma campanha com muito mais, eu diria, Criatividade. assertividade, não é? Então é assim, este mundo do qual eu vivi, que metade do dinheiro que eu invisto em propaganda é dinheiro jogado fora, eu só não sei qual é a metade, esse já se acabou. Porque hoje você tem várias formas de reduzir esses Perfeito. 50% para Sim, 5%, né? E fazer sim, sim. projetos, etc. Mas é muito importante que a gente entenda que a comunicação ela não gera somente algo que você espera, ela gera um monte de coisas que você não espera. Perfeito. E é esta análise, vamos dizer assim, psicossomática de que o estresse acaba gerando um problema de dor na coluna, Entendi. não é? Que você tem que passar a ver a comunicação como algo nexial, como algo de múltiplas ramificações e, novamente, nós passamos os últimos 30 anos quantificando cada vez mais e mensurando cada vez menos, não é? Ou seja, há uma Muito enorme legal essa diferença distinção, entre muito legal. quantificar e mensurar. Nós devemos começar agora a mensurar cada vez mais, porque a quantificação é apenas uma forma de avaliar a mensuração. Só então, talvez para deixar de curiosidade, Uhum. alguma das que você tenha achado mais interessante. Então, uma campanha que foi mais ou disruptiva, ou fugiu do esperado, ou foi mais divertida de Que eu fazer fiz ou parte. que eu Que vejo? você, que você fez parte. Tem alguma história mais de bastidor que possa Não, dividir? tem muita história, né? Eu acho que
por exemplo, o que foi feito durante 12 anos com Casas Bahia nos tempos heróicos, né? Criando os slogans, criando o menino das Casas Uhum. Bahia, né? Aquilo explodiu em vendas, era um resultado imenso, né? Eu, eu me lembro que alguns lançamentos que fizemos de marcas também, e que hoje são marcas renomadas, naquela época eram marcas assim nascentes, né? Uhum. A gente olha para trás e vê com orgulho. E vejo também, isso é importante para quem estuda propaganda, para quem mexe com comunicação, não é? Que, que quando você é jovem, você se joga demais naquilo. É quase que uma questão de vida ou morte, não é? Sim. E de repente você tem que entender que aquilo é só propaganda, não é? Eu me lembro que eu acordava durante a noite. Eu acordava durante a noite, punha roupa. Minha mulher falava: onde você vai? 3 da manhã. Falava: vou à gráfica. Eu falei assim, por que você vai na gráfica? Não, eu vou na gráfica porque eu tenho que chegar no vermelho aspa. Ela falou: o que que é isso? Não havia Pantone na Sim. época, então vermelho aspa era um vermelho que a caderneta de poupança aspa queria que eu chegasse. E a gráfica não conseguia chegar. Então eu ia à gráfica de madrugada para ver se eles estavam chegando no vermelho aspa. Que interessante. Para mim, aquilo era caso de vida ou morte. Não existe mais a caderneta de poupança. Se tivesse feito verde aspa, não ia mudar a história daquela empresa, mas para mim, naquele momento, era questão de vida ou morte. Então, eu acho que esta paixão pelo que você faz é o que nos faz um bom profissional. Por outro lado, não devemos deixar que esta paixão se transforme em algo que faça mal para você, como na época fazia. Eu trabalhei durante um tempo fazendo eventos, né? Eu me lembro que eu tinha um Fusca e eu estava levando para um curso no Guarujá, eu estava levando as apostilas do curso. E dirigindo em alta velocidade, atrasado, eu pensava assim: meu Deus, por favor, permita que se eu tiver que bater o carro, eu bata na volta, porque aí eu já entreguei a apostila, Caraca. né? Sim. Veja que senso de responsabilidade ao mesmo tempo de insanidade, Sim, não é? sim. Nosso defeito é nossa maior qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado para nos dedicarmos de corpo e alma àquilo que fazemos, mas não deixar que aquilo que fazemos faça mal para o corpo e para a alma. Né? Perfeito. Então, é esse equilíbrio instável que a gente tem que buscar na profissão. Nem falar, não, o que importa é o meu bem-estar, eu às 4 horas da tarde quero ligar para casa e saber o que tem de mistura para janta. Não, não é Sim, isto, mas também não é sim. ter um É o nível de equilíbrio. burnout, É, de estresse. Ou seja, nós temos que entender que nenhum CNPJ vale um AVC. Por perfeito. outro lado, que é da dedicação à sua missão que você faz um grande profissional. Combina com um pouco do começo, quando você falou, né, SEO da própria carreira, da própria vida. É isso. E um ponto que você passou, que a gente começou a falar, mas que eu queria te ouvir muito mais agora, né? A gente falou um pouquinho aqui da nossa solução, de personas sintéticas, Certo. de previsão de comportamento, de ter ferramentas cada vez mais avançadas na mão dos profissionais, mas eu queria te ouvir um pouquinho de maneira mais geral, né? Tudo que você tem levado para suas palestras de AI, que você tem habilitado aí nas empresas, o que que você tem visto, assim, de tendência para esse mercado? O que que as pessoas têm que estar olhando? O que que você separa que é noise, de coisa que talvez é útil, com implicação do dia a dia? Então, vamos entrar um pouco mais nessa parte, porque eu acho que, Tá bom. claro, é um interesse muito grande aí de todo mundo que nos escuta também. Primeiro, dizer para quem nos escuta ou nos vê que o processo de chegada da IA é um processo de adição e não de substituição. Perfeito. Ou seja, daqui para frente, nenhum ser humano vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o ser humano com uma máquina. É esse processo de adição que nós temos que entender. Segundo, que já que o processo é de adição, a IA não vai roubar o emprego de ninguém. Alguém usando IA vai roubar o seu emprego. É isso, Perfeito. não é? E isso traz como consciência que a IA não ameaça emprego. O que ameaça emprego é a nossa inércia perante a chegada da IA. Perfeito. Na hora em que você se une à IA, né, você ganha uma escala e uma potência que você jamais imaginou que existisse. Como eu falei,
Eu sou capaz de escrever 16 livros num ano, coisa que para mim, se me perguntasse há 3 anos atrás, é possível? A resposta seria com toda certeza, impossível, Impossível. Nem não se é? eu ficasse só fazendo isso, né, Isso, nem provavelmente. que eu É, só ficasse só fazendo. Então fica claro que, portanto, todos nós ganhamos um cinto de utilidades do Batman. sim, Mas nós precisamos querer ser o Bruce Wayne, porque senão, eu gostei né, dessa. senão vai ser um peso adicional na cintura apenas. Então eu acho que, vamos dizer assim, temos que encarar a IA celebrando e não com receio da IA. Agora, duas coisas surgem em relação à IA que são interessantes e que são disruptivas. A primeira é o que eu chamaria de fidelidade digital. No mundo físico ou real, nós somos casados, somos fiéis, mas nós temos um monte de tentação em volta, né? E a recomendação é que você seja fiel, Sim, não é? No mundo digital, isso também é igual. Ou seja, você está no chat GPT, aí surge o Perplex fez isso, né? O Claude fez aquilo, agora tem o 5.0, Humanos veio muito melhor. E você tende vamos dizer assim, a seguir as tentações. Minha recomendação é seja fiel no mundo da IA. Por quê? Porque quanto mais você convive com aquela ferramenta, legal. mais ela te conhece, a ponto de ela virar você. E você sente isso nos casais. Quando você é casado há muito tempo, ela já sabe Perfeito. como você gosta do Sim. café, você gosta de dormir do lado O que que esquerdo você ou do está lado direito, pensando né, antes o de que você você está falar? pensando, hoje você está num bom dia ou num mau dia, né? Então, esse conhecimento mútuo que ocorre entre a IA e o ser humano é algo que dá um grau de produtividade aceleradamente crescente. Perfeito. Eu hoje faço prompts de uma linha, porque o Midjourney já sabe que eu gosto de uma luz oblíqua, que eu gosto de mais escuro embaixo para poder botar as letras na apresentação de slide. Ele já me entende, ele já é quase eu. Perfeito. E o ChatGPT é a mesma coisa, que me pergunta às vezes: "Você não está bem hoje não", né? Ou seja, ele está percebendo, pela forma como eu escrevo, como é que eu estou no dia. Então, primeiro, fidelidade digital, um Que conceito legal. fundamental que, por mais que você tenha a tentação de que surgiu humano 5.0, fica no chat, até experimenta como curiosidade, mas a fidelidade digital aumenta muito a produtividade. A segunda coisa é que nós tratamos a IA como tratamos pessoas. A tendência nossa no relacionamento é, se eu tenho um assistente e o assistente faz um trabalho para mim que eu pedi e é muito ruim o trabalho que ele fez, eu chamo o assistente e falo: "André, seguinte, você é tão bom, um cara formado, inteligente, eu adoro você. Primeiro você faz esse preâmbulo, por quê? Para que ele não fique chateado que você vai Sim, chamar a atenção dele. Aí você fala: olha, o trabalho está deixando a pode desejar. melhorar. Pode melhorar um Não foi sua melhor pouco. entrega. Eu tenho certeza que se você esforçar um pouquinho mais, você faz um trabalho brilhante, porque você é muito inteligente. A gente trata as pessoas assim por quê? Porque as pessoas têm sentimento, as pessoas podem ficar jururu se você tratá-lo mal ou te ameaçar com assédio moral. Ou seja, seja por qualquer razão, nós aprendemos na convivência humana que a gente tem que falar assim com as pessoas. Com a IA é o inverso. Ou seja, a IA é psicopata. A IA é desprovida de sentimento. Portanto, o que você tem que mostrar para ela é a distância entre o que ela entregou e E o o que seu você quer? grau de frustração do que você esperava. Então, se você for agressivo com ela, fala: "IA ou ChatGPT, eu nunca vi um trabalho tão ruim. Eu acho que você não é uma ferramenta de inteligência artificial, assim, de burrice artificial. A minha frustração está chegando aos píncaros da glória. É inacreditável tanta gente falando bem de você e você me apresentar um trabalho medíocre deste". Por que que isso é importante? Porque a função da IA é economizar energia. Ela sabe que se ela se esforçar mais, ela gasta mais energia. Perfeito. Então, o que que ela faz? Se você fala: "IA, dá para melhorar um pouco", ela melhora um pouquinho. Aí você fala: "Mas ela melhora um pouquinho". Você perde um tempo enorme com isso. Perfeito. Ao passo que, se ela notar, a do primeiro tempo, que você está possesso com a mediocridade do trabalho apresentado, ela vai
imediatamente lá para cima, porque ela mede a distância entre o que ela apresentou e o que você esperava dela. Perfeito. Então, duas coisas que são relacionamento com a IA e a fidelidade digital é uma recomendação que eu faço para todo mundo. É uma troca de mindset, de framework de trabalho, né? Então, tratar humanos como humanos e AIs como AIs, É possivelmente, né? isso, exato. Saiu um estudo faz acho que uns 2, 3 meses da Anthropic que eles basicamente criaram um cenário, né, no qual eles colocaram AI para entender com uma grande lista de e-mails. E nessa grande lista de e-mails tinha lá dois caras conversando, falando que iam desligar o modelo. Só que eles colocaram, né, como como é que eu posso falar assim, um gancho, algumas mensagens desse cara que falava que ia desligar a AI, falando que estava tendo um caso. E aí ele colocava isso para AI. E aí a AI automaticamente decidiu fazer um blackmail, né? Fazer basicamente. Mandar informação. E começou a falar: se você me desligar, eu vou publicar, eu vou atrás dessa mulher, etc e tal. Daí eles falaram: pô, eu acho que isso aqui, o modelo tá estragado, né? Um problema aqui nosso da Anthropic. E eles pegaram mais 5 modelos diferentes de mercado, E os os 5 ChatGPT, fizeram isso. os 5 fizeram a mesma coisa. Exato. Mas é interessante, né? Porque ao olhar isso, você fala assim, nossa, ela criou consciência, ela tá Não, chateada. Não, certo? Então ela tá vendo um problema que eu não posso ser é isso. desligada É e isso. tá buscando uma solução ali dentro das informações que ela tem disponível para fazer Uma coisa que é basicamente isso. importante é entender que quanto mais a IA se desenvolver, quanto mais nós estivermos trabalhando com a IA, o grande diferencial das empresas, o grande diferencial do profissional, do CMO, será o lado humano. Ou seja, nós temos que entender que daqui para frente nós não temos que ser especialista no produto que a gente fabrica, nós temos que ser especialista em gente. Nós temos que entender que na hora em que todo mundo tem competência, produtividade, cálculo rápido, etc., o que vai fazer diferença, generosidade, escuta ativa, empatia, Perfeito. simpatia, interesse genuíno em pessoas, ou seja, são os valores humanos que vão prevalecer no profissionalismo daqui para frente de cada um de nós. Então, se no passado nossa competência era avaliada pelos músculos e hoje é pelo cérebro, daqui para frente vai ser pelo coração. Muito Ou seja, interessante. nós saímos dos hard skills, passamos pelos soft skills, estamos chegando nos hard skills. E é isso que será o grande diferencial dos profissionais do futuro. E a gente sempre gosta de perguntar aqui também, né? Então, assim, para pessoas que estão querendo seguir essa trajetória, se desenvolver na carreira, um pouco de tudo que a gente conversou aqui hoje. Quais são, talvez, grandes fontes ou alguns livros transformadores ou podcasts que você falou, né, que você gosta tanto que você recomenda, ou artigos, ou quais são as fontes que as pessoas podem buscar para se informar cada vez Olha, mais? eu normalmente, muita gente me pede isso, me dê um livro, me dê isso. Eu posso falar Sociedade do Cansaço, posso falar A Praça e a Torre do Niall Ferguson, mas é que quando você fala o profissional, cada um tem deficiências e abundâncias, né? Cada um tem o que falta e o E que o que sobra? farta, não é? Então, entre o que falta e o que farta, pessoas são diferentes. Uhum. Para algumas pessoas, determinado livro é fundamental, para outro é repetição sobre o mesmo tema. Então, não tem como eu dizer este livro é bom, este livro é aquilo. O que eu digo é o seguinte: não dá para ser um profissional, seja de marketing financeiro, qualquer profissional, que permaneça dentro da bolha. Perfeito. Eu leio coisas que eu jamais leria. Eu assisto programas que eu odeio. Por que que eu faço isso? Porque pessoas assistem. Eu preciso entender o que que aquele programa tem que atrai pessoas, né? Eu vejo pessoas inteligentíssimas vendo coisas que eu acho ridículo. Tem que ter uma razão para isso. Portanto, curiosidade é fundamental. Legal. Eu leio até bula de remédio, eu leio de tudo, porque a leitura de coisas que não necessariamente são úteis para mim acabam me dando insights que eu jamais imaginei e que não encontraria numa leitura considerada obrigatória. Então, minha opinião é: leiam de tudo, cada um que tem condições do que falta e o que farta, faça conhece a ti mesmo, como diria Sócrates, né? E a partir disso, desenvolva um método de leitura, de busca, né, de conversa, de diálogo, de curso, que mais faz você, vamos dizer assim, seguir essa carreira de crescimento. Conhecimento embarcado, isso é fundamental. Nós estamos Legal. numa era onde as pessoas acham, têm certeza que
eu não preciso botar na minha cabeça, porque quando eu precisar está no Eu Google. pergunto, né? Sim. Não é? Só que se não embarcar o conhecimento na cabeça, o cérebro não faz sinapse. Se não fizer sinapse, não gera insight. Se não gerar insight, não tem a ideia. E volta para o que a gente falou do profissional, talvez cada vez mais nexial, né? Que a gente conversou, Isso, que exato. precisa de repertório, de E contexto. esse repertório vem do conhecimento embarcado. É. São 5 coisas que não fazem sentido, que no cérebro começa um a cross-fertilizar o outro, e aí Perfeito. você tem insights poderosos. Então, temos que entender que ideia é que nem gato e não cachorro. Vem quando ela quer e não quando você chama. Mas ela só virá a partir do conhecimento embarcado na sua cabeça. Perfeito, muito bom. Tá bom? E a gente tem uma tradição aqui no podcast que o último convidado sempre deixa uma pergunta para o próximo e Uhum. depois você também vai deixar, né, para o nosso próximo. Tá bom. E a última pergunta que deixaram para a gente é o seguinte: você acha que a AI vai acabar com o marketing ou alguma coisa nesse sentido? Acho que não. Acho que, pelo contrário, o marketing ganha muito Legal. com a IA. E o que eu vejo, analisando como um espectador o mercado, é que muitas coisas que a gente acha que morreram, na verdade não morreram, se suicidaram, não é? Perfeito. Então, eu acho que muitas empresas vão se suicidar, né? Mas não necessariamente o que ela fazia deveria ter morrido, Entendi. né? Pega a mídia impressa. A mídia impressa, ela é uma mídia feita para profundidade temática. Aí a mídia impressa vê o início da chamada mundo digital, vê que as pessoas estão entrando nas redes sociais, acha que a comunicação do jornal ou da revista tem que ser uma comunicação fast food, alguma coisa rapidinha. Encurta as matérias de profundidade, de certa maneira, para competir com as redes sociais, começa a juniorizar a redação e fazer mais um estilinho tchupchura de conteúdo. O resultado disso Entendi. é que ela se suicidou, ela não Sim. morreu. Está aí a The Economist, que continua profunda e continua visitando. Temos que separar muito isso. A IA não acaba com nada. Toda nova tecnologia vem como uma bênção e uma maldição. Perfeito. Né? Quem sabe transformar numa bênção ou uma maldição somos nós. Ela só está lá para nos atender. Muito bom. E que pergunta você deixa, então, para o nosso próximo convidado? A pergunta que eu deixaria para o próximo convidado, sem saber quem é, porque essa é a graça. Essa é a graça, né? É assim: quanto tempo as pessoas vão demorar para entender que o mundo mudou? Porque eu tenho visto uma falta de compreensão da mudança que está fazendo com que as pessoas estejam ficando para trás. Nesse momento do mundo, se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Né? Concordo. E eu queria saber, então, quanto tempo a gente acha que as pessoas vão entender que nós estamos num novo módulo de mudança? Muito bom, sensacional. Cara, só tenho a agradecer por esse Obrigado papo você. incrível que a gente teve aqui. E, por último, onde é que o pessoal pode acompanhar, seguir seu trabalho, suas principais redes ou comprar os seus Eu livros? sou muito velho, então procura Walter Longo, você acha em todas as redes. Não no TikTok, mas com exceção do TikTok, né, no Substract ou no LinkedIn, ou enfim, eu também não uso mais o Facebook, mas o Instagram, LinkedIn, Substract, Walter Longo Walter está lá Longo. porque eu fui um dos primeiros que me inscrevi. Não tem aquele negócio assim, Manuel 75, sabe? No meu caso não, porque eu fui Walter pioneiro. Longo, the first, the The only. first. Legal. Tá bom? E os livros? Onde é que o pessoal pode adquirir? Na Amazon tem Na todos Amazon? eles. Legal. Todos os livros estão na Amazon e estão em muitas livrarias, mas assim, o lugar onde está toda a Todo o quantidade, acervo, perfeito. seja de e-books, audiobooks e livros impressos, está tudo na Amazon. Perfeito. Tá Então, bom? muito obrigado, Walter, Obrigado pela você, querido. presença. Até a próxima. Pessoal que ficou até o final, muito obrigado também. Espero que tenham gostado. Para próximas perguntas e interações, então siga a gente aqui nas redes e enviem para nós. Valeu, muito obrigado.